Opa, achei que estamos ao vivo, acabou. Fala comigo, bebê. Fala comigo, Corujão, você tá bom? Tô fora. Rapaz, você tá sabendo do apelido dele, Não, Corujão? não. Senta no pau e fala uhul, uhul. Não, gente, já começou. Eu que te mandei essa, ô doente. Foi. Menos de 30 segundos de programa já teve. O cara vai pra esse lado, parecendo uma coruja, senta no pau e fala uhul. Moço. Ó, Vai comer tem- lá, ó, vem, temos áudio, tem temos som. áudio. Eu vou tirar esse negócio. Ai, ai. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Sidney Agro. Aqui tá anotado, Sidney Agro. Você acredita no meu celular? Pois é, acredito. É o Sidney do Agro. Sidney Souza, né? Isso, Sidney Souza. Exato. Eu olhei aqui de novo, Sidney Agro. Sim, Meu sim. Sidney Souza. Vamos mudar pra Sidney Souza. É, mas você vamos, continua vamos. sendo um cara do agro, né? Sim, sim. Como se diz, desde os 14, 15 anos, né? E é interessante essa identificação porque o Instagram é Sidney Agro, o Tudo é agro. Telegram é Agro, o Twitter é o X, né? É Agro, o e-mail é Sidney Agro e tal. Olha. E tem números ou letras a mais, ou seja, né, de uma geração, como a nossa geração ela pegou o início desse formato de tecnologia, a gente pôde, né, sair um pouco na frente. Ah, esse Então, Exato. aí teve essa identidade aí. E dos 14, 15 anos, desde que entrei no colégio agrícola aqui até agora, sempre trabalhando no agro. Então, Olha. a identificação é muito forte. Eu sempre Isso falo. foi logo antes de asfaltar, presidente. Foi. Foi antes de existir lá, Gameleira 1 e 2 ali. Pô, a Gameleira 1 e 2 era mato, então, verdade. Lembra? O colégio Verdade. agrícola era fora da cidade. O colégio agrícola era muito longe da Isso. cidade. E Era, era uma viagem para E ir o no tanto que era agrícola. perigoso passar na mutirão lá. Imagina. A gangue do pé sul. Vamos pagar o episódio primeiro? Paga o episódio. Vamos lá, vamos falar da Solucionática, que é o prédio aqui que nós estamos. É um cowork, é uma consultoria. Aqui é um prédio completo. É um espaço que você pode chegar com a sua empresa aqui. Você pega a sua mesa e com a sua mesa aqui, internet, água, luz, faxina, impressora, sala de reuniões. É um espaço muito bacana, é um espaço muito bonito. Todos muito bem-vindos aqui. A Solucionática, além do espaço de cowork, tem a consultoria, tem a Trust BI, que é o atendimento automático do como é que fala? Gente do céu, Amplifique aí, que é o aplicativo deles, que eles Fazer fazem. uma colinha pra você, que todo É. programa você Precisa. esquece. E aí. Eu mesmo não sei, então... E não tem, sei né? falar. E tem. Não, se vocês soubessem, pelo menos vocês me ajudavam. Toda vez eu falo, Então- ninguém decorre. Tem um ano aqui, ninguém decorou, só ele, Não, mais do, ou menos. do Trust BI já foi o único que eu decorei. É, e eles têm o esquema de propaganda. Assistam o episódio da Denise, que ela fala o nome todo certinho lá. Tem o Mas é nome- porque você que fica aqui todo dia, o dia inteiro. É. Né? Eu e o Cássio. Mas eu fico aqui no estúdio. Claro que eu não apareço lá. Hoje mesmo eu só vim pro podcast. Atravessei um chão, a rapadura pra estar aqui hoje, viu, gente? Além, Compromisso, né? nós é ponta firme. Além da Solucionática, temos a Nexo Sistema de Power BI, análise de dados aí no nosso amigo Bruno. Assistam os 2 episódios que o Bruno tá. E ele vai explicar muito bem como é que é a empresa dele, o negócio dele. E a Associação dos Engenheiros Civis de Rio Verde, da qual nós... Exatamente. Aí você tem mais propriedade para falar do que eu. Essa é uma associação para trazer mais benefícios para os profissionais de engenharia civil aqui de Rio Verde. Benefício, parceria, valorização profissional, enfim. A gente se unir. Aí vem, Pra gente aí poder- vem o Edildo e faz aquela piada, né? É. Nossa, minha mulher me comeu ali, vivo. Tira essa merda do ar. Eu falei, uai, vou conversar com o Fábio, eu vou conversar com o Cássio. O Fábio tá bem ali. Tá de olho. Passei o dia inteiro com o Fábio hoje, né? Conversei com o Cássio, vou conversar com o Cássio, pedir benção pra ele, pedir desculpa também. Mas a piada foi muito massa. Não, eu não vi ainda. Deve ser algum episódio que eu não fiz Tem um um corte. corte que eu te Já tem? marquei, Tem um já. corte. Ah, não tô lembrado, né? Eu Pô, tô... aí, ó, tá Publicou vendo? semana O bicho é passada. voado mesmo. Não, eu... Nossa, o interesse... Ele, Bom que é, ele curte sem ouvir os cortes, né? Bom É, saber. Eu Nossa. tô, Você tá sou, curtindo mas e eu não não tá lembro, ouvindo. não, ué. Eu tenho É. problema pra Passada. resolver. Ó, o que não você lembro. fez ontem? Eu não sei o que eu fiz ontem, Eu mas... sei. ele não lembrou da Tem piada que coisa ele me outra. mandou. Pois é. Da coruja, eu falei mesmo. Nem eu lembro. É, Eu tá mato bom, tanto tá meu bom. nome. Não lembrou nem da piada que ele me mandou. Enfim, velho. minha vida é assim, uma aventura. Moço. É que, Todo na dia. verdade, você tem uma audição seletiva. É só realmente ao que te interessa, que seria engenharia. Aí ele presta atenção.
E aí, Tá bom. ele tem uma memória e audição seletiva. Eu acho que é isso. Vou acreditar. Você é igual ser pai pela primeira vez, né? Antes de ser pai ou mãe, você passa pelas lojas de criança e não te chama atenção, nada. O dia que você descobre que vai ser pai ou mãe, tudo que você vê relacionado a criança e tudo mais chama atenção. Aí você Principalmente passa- o preço. É. Porra, você pega 5 mil, chega na lojinha, você sai com a sacolinha de roupa. Já me falaram que dura pouquinho, né? Porque o menino cresce, É, perde a não. roupa. Ninguém para pra ver o preço de uma fralda a não ser- até que precise dela. Exatamente. Seja no começo ou no fim da vida. Por sinal, Edilton, que por sinal são idênticos. É. Se você analisar o ciclo da vida, os mesmos cuidados que uma criança requer ao nascer, É um o idoso. idoso ao, Exatamente. Ao fim da ao vida. final também é idêntico. É Então eu vou voltar a usar fralda de pano, né? No final da vida. Foi de pano? Pano. A minha Na também. época minha mãe contava que na época era caro demais a fralda descartável, né? Não, assim, E era só pra assim, festa, local, evento, que Pô, aquela. achava foda, velho. Eu chegava que lá em aquela casa... sentia. Aquela segurava tudo, né? É. O xixi, o cocô da criança. Ela falou, não, é caro. Você em casa era só de pano. Mas era é caro. foda, você chega em casa, olha na lixeira lá, tem 80 pau de fralda, velho. 2 dias. bem, a gente passou dessa fase. É já mais passamos fácil dessa comprar um fase. tanquinho e jogar tudo lá, né? Não? Olha, Verdade. Falando de contenção, que não deixa de ser um produto de engenharia, né não? Uma rede de esgoto. A rede de esgoto, HBN Engenharia, que não faz só rede de esgoto, né? faz rede de esgoto? Faz, tem que fazer no prédio. Vai, A instalação Predial tem que vai. ter tudo, né? Tem que ter Deixa tudo, o Cássio né? fazer a propaganda dele, por favor. Então, Você tá ruim hoje. eu tô tão acostumado ele não tá aqui. Deixa eu continuar a partir de agora. HBN Engenharia. Além da associação, o que é mais HBN Engenharia? Não, a HBN e a associação tem nada a ver uma coisa com a outra. A HBN é uma empresa no qual a gente executa obras comerciais essenciais de forma planejada e mantendo excelência para você. Planejada mesmo. O cara tem as planilhinhas, sabe dia e hora de te entregar a chave ali. Engenheiro, né? Engenheiro. O cara Engenheiro é extremamente é caixote, calculado os exatamente. negócios dele. Exatamente. Extremamente calculado. Por fim, não menos importante, Juliana Conte. nossa queridíssima Juliana Conte. Nossa tricampeã mundial de foto! Aquela foto já é o quarto? Já é o quarto Não, ou tá ainda em não. Não é análise? aquela, não. Não, Ah, ainda tá. não. Ela ganhou hoje um parabéns, uma premiação, não sei aquilo da lá foi outra foto. coisa. Aí outra premiação. Aquilo lá é outra premiação. É tão pica que ela ganha premiação todo dia. Tinha uma foto do Marara voando e ganhou. Foi pronto, tá melhor. É? Do nada. Eu sempre fui curioso com muitas coisas, né? E desde, assim, é interessante como quando a gente não conhece algo, parece que é superficial. Mas depois que você vai aprofundar, e, né, no caso da fotografia, depois que eu estudei um pouco e vi a ciência que tem por trás e os detalhes que realçam a qualidade de uma imagem, olha, eu tiro o chapéu para esses profissionais. É totalmente diferente. Não do é que só você imagina. apertar um botão, né? Não, Não. não Não é é. mesmo. Não é mesmo. Tem que estudar, tem que estudar. E a Isso dá Júlia é muito. referência no Rio Verde, no Brasil, aqui já. Tricampeã mundial, meu filho, não é pouca bosta, não, é muita bosta. Né? Deixa eu mandar um oi aqui pro pessoal já no YouTube, O Brimo. vendo a gente no YouTube do Edilto ali. Ah, Vitor eu Gabriel, primo. Vamos chegar no meu YouTube, gente. Boa noite, Então, boa amor. noite, namorada Júlia. Tia Samara Conte, tia Samara, no YouTube do Edilto também. Boa noite, Boa mamãe. noite a todos. Um ótimo programa. E Fernando Salles, a voz mais bonita da região do Sudoeste Goiano, brasileiro, Juliana. Você viu, gente? Tá falando que não é pouca bosta? que é o que, rapaz? Juliana Conte. Desculpa aí, né, gente? Essa senhora. Cid, vamos começar. Ah, o João comandante, o Vabson Não. Borges. Ah, e o Vitor rodou o Vabão. trecho hoje. Rapaz, Tá fui lá sabendo. no Taí, lá, meu babão hoje. Dei um cheiro no cangote desse menino fofo. Não, mas foi longe atrás de você, não. Você tá rapaz. doido. Ô, não é qualquer um que me arrasta pra lá, não, viu, rapaz? Tem que. O cara é diferenciado. Falta Cara você é levar o Jonathan com você. Nossa, imagina não tá eu, o Jonathan e ele. Não me emprestar, não. Jesus toma conta. Acho Não que um ia prestar, dia. não. Ô, Vabão, o dia que você estiver aqui em Rio Verde, nós põe um Cássio ali só pra ele ficar rindo ali na mesa. E nós chamamos você e o Jonathan pra vir aqui conversar.
Rapaz, eu quero acho que vai conversar dar- da prosa também. eu vai quero dar- fazer então nós põe a Júlia pra cortar. Tá bom, tudo bem. Que ela não vai aguentar a quinta série, Não, amor. não. Eu fico com o foninho ali. Bom demais. Bom demais. Ô, Sim. tem job também, viado. Ah, é mesmo? né? Olha, aqui onde nós tá, Ó, rapaz. onde É nós tá. o estúdio. O estúdio é Job do nosso queridíssimo Edilton. E eu? Que hoje tá igual coruja. Sou eu. Não é o Joseph Kling? Lembro exatamente. Cara, fantástico. Puta cara. merda. Os melhores do Lembra? mundo. Os melhores do mundo. Esse é bom. Aquele, também. aquele grupo é maravilhoso, cara. No- Job, aonde você faz seu podcast. Grava seu curso, né, Johnny? Isso aí. É, Que mais? Curso. transmissão ao vivo de palestras, cursos, aulas, podcasts. Nossa senhora, dá pra fazer trem demais aqui dentro. Exatamente. Sejam muito bem-vindos e venham. Job é melhor daqui. Vai pro YouTube do Edilton também. E pensa numa hora boa e barata. E nem é da Pausanes. E nem é Natal. Cê Vamos falar de coisa séria agora, bora. Episódio pago. Graças a Episódio Deus. pago. Sim, Na gente. época da Brasília, viu? É. Presente pra nós. Que o Edilton Na era nossa barrigudo época, ali. Era barrigudo, né? O Edilton era barrigudo, ela não chega barrigudo. Agora barrigudo sou eu. Olha o Babão comentou aí, ó. Combinado. Combinado, Babão. Então, vai Se estar o aqui. Babão estiver no Rio Verde, nós... Show. É mais fácil eu levar o estúdio pra lá, que é difícil dele vir aqui no Rio Verde. rapaz. Nossa senhora. Nossa. Você tá Vamos doido. falar de coisa boa, vamos falar da iogurteira Top Term. Essa é a ideia. Enfim, Vamos falar Edil, tá do presente agro nosso hoje, convidado, pelo amor de Deus. Pois é. Tem duas vezes É. que cortou. Então vai, fala você. Estamos assustando, hein? Vamos Se apresente pra nós, que eu já desisti também. Sidney Agro, fala aí, meu Sidney. É, De onde você veio, o que come? Pois é, de onde tu vem, de onde tu Hoje é, no pra Globo onde nós Repórter. vamos, nós fomos, exato. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, tá? É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o trabalho de vocês há muito tempo, né? Aqui em off a gente está falando de alguns outros episódios que passou por aqui, que me desperta muita atenção e tal. E a diversidade também de conteúdo que passa por aqui. Então, vocês estão de parabéns. Bom, já percebeu, né, que eu sou de Rio Verde, né? Sou abobrense aqui. É, Falou da barriguda de Rio, né? Conhece a história, né? é, Já pagou 50 conto lá. Olha que dos preços não tava sabendo, não. essa Rio Verde tem história. E o pessoal da década de 80, 70 aí aproveitou A gente mais do que o aproveita. pessoal de É. hoje, né? A verdade é que nossa cidade se transformou nos últimos anos, né? Nossa sorte é que não tinha foto na época, né? Nem celular que filmava Nem toda celular hora, filmava. né? Bom, pessoal, sou de Rio Verde ali, né? Do bairro Popular, nascido lá, aquela coisa toda. Aos 14 anos fui pro Colégio Agrícola aqui, que é hoje é o Instituto Federal, e que é uma referência de educação aí, né? A nível nacional, dado a excelência de qualidade, ensino público que eles têm aí, e o que eles fizeram também, né? O número de programas de mestrado, doutorados, a qualidade de publicação científica que eles estão fazendo aí, são demais. Bom, e aí depois disso, do Colégio Agrícola, queria fazer agronomia, mas não foi possível. Naquela época não tinha Enem, não tinha SISU, não tinha nada, era vestibular. E aí a gente acabou tendo que optar, né, entre trabalhar e fazer uma faculdade à noite. Então, assim, eu fiz, me formei lá na FAR em administração, eu fui da primeira, segunda turma deles lá, etc. E aí eu fui trabalhar com produtores, trabalhei em empresa de tecnologia e sempre trabalhei no agro. E aí, em 2014, eu acabei saindo da cidade e fiquei aí até 2025 fora. Então, eu passei aí 11 anos fora de Rio Verde e aí eu vi essa transformação toda de longe, na verdade, né? Então, voltando agora, a gente percebe como está pujante, como essa cidade mudou e como essa cidade entrega, né, o que se propõe. E é um modelo de eficiência administrativa que tem a ver com o que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Não tem segredo, né, pessoal? Dá para fazer mais com menos. Desde que você implemente as melhores técnicas e práticas de eficiência administrativa, não tem erro. É a base de engenharia, praticamente. Você Exatamente. falou. Fazer mais com menos. Exato. Produzir mais grãos e menos Otimizar, mesmo espaço. Perfeito. As cidades como Rio Verde e outras poucas aí são exemplos de que dá para fazer isso também, mesmo no poder público, onde se tem um paradigma de que é burocrático, etc. E tal. E, na verdade, a burocracia é algo necessário quando a máquina é muito grande. Como é que você administra uma empresa
E aí eu não estou falando nem do mercado público agora, iniciativa pública, da iniciativa privada, que está em 6, 7 países do mundo, etc. Como é que você não burocratiza certos procedimentos para que você tenha nível de controle eficiente? Então é impossível. A rapidez, a velocidade, a eficiência desses processos é que tem que funcionar. Exatamente. Aí é o segredo. Então, a racionalização de alocação de recursos, a utilização hoje, a utilização de ferramentas, né, de tecnologia, olha como nós ganhamos eficiência com tudo isso. Olha os processos judiciais depois da digitalização de tudo aí. Olha as nuvens, o que fizeram com o comportamento de todos os escritórios, da maioria deles, em termos de... E agora a inteligência backup e artificial tudo mais. está aí no auge, né? Chegando. Exato. Então, a gente caminha por uma condição humana que, por um lado, muitos vão assustar e falar que tem medo, essa coisa toda, mas pelo outro, desde que você entenda como encaixar as coisas, só tem a ganhar. Só há produtividade nisso aí. Mas tem que ter eficiência, transparente, principalmente que é ética e moral, para que a coisa seja feita de forma correta. A tecnologia está aí para auxiliar, não para É substituir uma o homem. ferramenta. Eles já dizem, né, no começo, tanto qualquer tecnologia quanto a inteligência artificial, uma ferramenta. Então, assim, para a ferramenta funcionar, precisa do artesão. E do operador. Né, do ou operador. tudo lá. É igual né? muitos exemplos a gente vê na minha área, na construção civil, você já vê máquinas fazendo serviço de profissionais. Então, por exemplo, tem uma máquina de fazer reboco. Né? Você, nossa, agora daqui a Já pouco aplica o já reboco. já aplica, já desempena, já deixa Pronto. prontinha. Nossa, vai substituir isso? Não, acho que não vai É, substituir. o Na pedreiro verdade- que souber usar essa máquina vai sair da frente. Exatamente. E ela é comandada por operadores. Então, Eu vejo muito as pessoas. E aí a gente tem várias. É porque depende muito da vertente. O acúmulo de experiência que você traz também, às vezes, molda o que você pensa e as opiniões que você emite. É natural. Mas vamos entender esse processo de uma forma natural. Né? O planeta Terra ele vem evoluindo nos aspectos naturais, tanto em ciência quanto em aspectos naturais e tal. Olha um exemplo. A primeira versão da tabela periódica. Quantos elementos tinha lá? Eu não sei, mas eram poucos. A última tabela periódica, quantos elementos tem lá? São muitos. Quantos elementos nós descobrimos nesse tempo? Quantos elementos nós não conhecemos ainda? O que definiu essa quantidade de elementos é a nossa capacidade de observar, deduzir, analisar e paralelo a isso, a tecnologia que foi nos oferecendo ferramenta para fazer novas descobertas. Então, isso é um mundo... Quando você estuda um pouco história econômica, história de civilização, essa coisa toda, a gente compreende isso melhor. Nós temos mais de 10 mil anos de história, onde os egípcios, por exemplo, na casa da engenharia... Isso registrado. Registrado. A engenharia... Os egípcios, os persas, os maias, enfim, eles conseguiram desenvolver e entregar coisas que, inclusive, se perderam no tempo. Então, tem conhecimentos que ficou lá atrás, que com o tempo, ao invés de evoluir, a gente se perdeu. Então, agora a gente fica tentando buscar as respostas de como eles fizeram aquilo. Sim, a partir de Olha que astronomia, tudo. Exato. Então, quem é que você pretende ser? A pessoa que vai ser substituída por uma máquina dessa ou quem vai operar ela ou até desenvolver ela? Porque por trás da inteligência artificial existe código, algoritmo. Nossa. E são justamente as Isso pessoas não que criou desenvolvem. sozinho. Vai se Alguém. criar e tal. E aí tem outra coisa interessante que a gente chama de análise sensorial, né? Quando a gente vai fazer qualidade, teste de produtos, sabores, etc. Então as pessoas precisam degustar. Isso acontece no café que a gente está falando mais cedo. Então essas percepções de sensações é difícil ainda você criar código para isso. Então, eu acho que são uma discussão válida, né? São duas vertentes, mas que não precisa assustar. Essa coisa futurística que todo mundo às vezes olha lá nos filmes e nas séries. Um robô substituir um homem em sua totalidade, eu acho... Isso. Eu acho que é tudo complicado. válido a discussão, mas eu acho que tem muita coisa que é mais oportunidade do que desespero. Sim. É muito Certeza. que a gente pode olhar dessa definição assim, de aprimoramento, de processos. Algumas coisas são bem claras a gente olhar e observar isso acontecendo. Então, assim, a troca de pneus de uma Fórmula 1 é um exemplo muito claro de processos, né, e eficiência. Nossa, só pegando esse exemplo. Eu vi um vídeo recente assim, Tem um da vídeo troca recente. de pneu de, sei lá, 15 anos atrás, De 20 da Fórmula 1. segundos, De 20 segundos, agora fizeram... 1,86. Cara, é absurdo. A troca de pneus, você não vê, você não acredita.
Acabou. né? Perceba E que a- isso é uma ação coordenada, coletiva e manual. E manual. As ferramentas melhoraram, mas a ação do homem ainda é o mais importante. Ainda é. É Exatamente. justamente esse conjunto de fatores que fez aumentar a produtividade. E é interessante porque quando a gente fala de produtividade, mão de obra produtiva, a gente sai de um Brasil da década de 80 como sendo um dos países mais produtivos para agora século XXI como um dos menos produtivos. Então, eis a questão, e isso envolve tudo que a gente E começou a a gente falar. plantava na catraca, É. né? Era plantado na catraca. A colheitadeira da época, cara, não tinha 10 linhas, não tinha 20 linhas, né? Então, assim, o sistema de produção deixou de ser horizontal, né? O crescimento horizontal passou a ser um crescimento vertical, né? Então, onde um hectare, um alqueire, produzia 30 sacos, 20 sacos, quando produzia muito, 32 sacos. Hoje a gente já tem produção de mais de 100 por hectare, Sim, Tem. sim. né? A escala de ganho de eficiência e produtividade no agro, ela foi literalmente exponencial. Foi O que muito nós evoluímos nas últimas 2 décadas é muito maior do que no último século. Sim. No A agro gente- foi, né? Exato. E então, esse é um ponto, inclusive, de discussão válido. Hoje, esse agro está tão eficiente, está com tanta informação chegando, que aí eu analiso isso e falo, produtor, e aí, o que você está fazendo com tanta informação? Você está sabendo lidar com tanta informação? Porque são muitas informações. Sim. E de um lado, a empresa A, B ou C, que desenvolve essas pesquisas e entrega um resultado e que é melhor, do outro da mesma forma. Quer dizer, tá todo mundo bom nessa história, não tem ninguém perdendo e tal. Isso faz parte do game. O jogo é assim. Mas, onde eu quero chegar? Eu fico impressionado, porque nos últimos anos, principalmente, eu tenho conhecido muito as empresas da outra ponta. Então, eu comecei trabalhando aqui com as empresas de prestação de serviço, depois eu trabalhei com os produtores aí dentro da atividade, né, como produtor rural aqui, e depois eu tive várias experiências também numa outra ponta. Então, se a gente pegar aquela cadeia que vem antes, dentro da porteira e depois, eu atuei nas 3 pontas. Bacana. Tem uma coisa que muito se fala que chama inteligência de mercado. Hoje o pessoal evoluiu um pouco para a gestão de risco e tudo mais inteligência de mercado. A inteligência de mercado, ela começou a ser adotada principalmente pelas empresas. E o que é inteligência de mercado? A não ser trabalhar e tratar dados e informações. Basicamente isso. Só que aí vem o diferencial do aspecto humano. Você tem dado, informação, conhecimento. Mas se isso não gera retorno tangível para o produtor ou para a empresa, não vale de nada. Quantas empresas contratam pesquisa e aí a empresa vai lá, faz o levantamento, traz os resultados e você engaveta? Não sabe o que fazer ou não explora todo o potencial daqueles dados lá. Então, o que eu percebi? A gente tem aqui, por exemplo, uma cadeia bem estruturada, onde essas empresas que atuam diretamente com o produtor, elas têm um trabalho de inteligência muito, mas muito bom. Ao ponto deles conhecerem mais o negócio do produtor do que ele mesmo. Foi o que a Luécia falou pra gente, o Jander. Esse é o ponto. Por quê? As empresas, elas trabalham uma condição de remuneração dentro da cadeia porque elas têm uma eficiência logística, elas têm uma eficiência de produção, elas têm uma eficiência administrativa, fiscal, tributária, fica tudo mapeado. Então, eles sabem exatamente quanto o produtor vai ser remunerado dentro de cada safra em função dos aspectos de mercado. Percebam que a tonelada de adubo, o quilo da semente, nunca é atrelado a IGPM, Selic ou qualquer outro indicador econômico que a gente tenha. É sempre atrelado à capacidade que a commodity tem de remunerar o produtor. É como se o produtor ficasse aqui no meio da cadeia, sendo um agente muito importante, mais do que ele imagina, e não soubesse que ele está sendo, às vezes, utilizado nesse meio aqui. Tipo um eleitor. Ia dar um corte tão bonito. Matou a pau, velho. Não, mas... Mas o Exato. corte Não ficou menti, completo. não. Ficou. Não menti, Mas é não. isso mesmo, porque veja, se o produtor não tem essa condição de entender onde é que o produto está inserido. Porque o produtor hoje, vamos pegar um exemplo aqui da nossa região, o produtor de soja, ele não produz soja, ele produz alimento para o mundo. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Tá? E não é nesse só aspecto. soja E que não é é só produzido. soja, exato. Tanto que a gente teve um 24 muito bom para o Complexo Carne, a perspectiva para 25, 26 para o Complexo Carne também é otimista, que a gente só tem que ganhar de espaço. A gente recentemente passou a ser líder também na exportação de algodão, coisa que a gente não era. Então, assim, a gente vem assumindo algumas lideranças nos últimos 10 anos, que a gente chega no topo e não está saindo mais. Então, assim, a gente precisa olhar para esse mercado e entender como, de fato, a gente está inserido nele e a importância que tem. Então, onde a gente começa a atuar? E aí, assim, produtor, você sabe, de fato,
trabalhar essa gerência de informação e tomar decisões válidas para que você seja um agente importante dentro desse meio, você consegue fazer o mesmo que as empresas fazem com você? Esse é o ponto. Então, é bem interessante porque o agronegócio são ciclos, né? Existem teorias econômicas que falam sobre ciclos de mercado desse negócio. Onde eu quero chegar? Commodity é cíclico, tá? Minério sobe, desce, soja sobe, desce, boi sobe, desce, milho é cíclico. Mas isso é histórico. Isso é histórico. Então, as empresas se aperfeiçoaram muito a proteger ciclos de produção, analisar cenários, prever quedas ou altas e se proteger contra isso. A maioria dos produtores ainda não. Claro que tem exceção. Tem muitos aí empresários do campo que são expert, muito profissionais. Mas, via de regra, esses se especializaram muito em produzir. O produtor sabe produzir. É o DNA dele, é o know-how dele. Ele sabe produzir mais do que o técnico, o assistente que vai lá vender coisa para ele, que estudou, fez... O produtor sabe disso. E o mercado entregou muita eficiência. A gente está falando dos maquinários. Olha os materiais. O Dito falou de 35 para 100 sacos, é a realidade. Até mais, né? O encurtamento do ciclo produtivo para que você A Luessa consiga está fazer... aqui. Ela mandou oi. Essa parceira. Vamos fazer muito negócio junto. Uma profissional diferenciada, teve aqui com vocês também. Teve. Conheço ela, foi aluna, né? Eu nem cheguei lá, eu comecei, tá vendo? É assim, acelerado demais. Bom, enfim, pessoal, só para finalizar a parte acadêmica, né? Foram 2 graduações, que depois eu fiz economia também. Foram 3 pós, um mestrado e doutorado. E a Luessa foi minha aluna de graduação. Foi. E eu fui orientado, e eu orientei ela também no trabalho, inclusive fazer administração rural, dentro disso que a gente está falando Bacana. um pouco aqui. Evoluímos bastante. Então, vamos lá. Produtor. Para produzir, nota 10. Nota 10. Nota 10. As empresas de pesquisa e tecnologia aumentaram muito a eficiência, seja produtiva dos materiais, são as variedades, e a eficiência de mecanização também. Olha Certo. quantos hectares o produtor conseguia colher há 15 anos atrás, com a TCzinha 59, a Massa FX lá e tudo mais. Olha o que ele faz hoje. Você pega aí plataformas de 45 pés aí, 2 horas de colheitas, é um gigante. Mas tecnicamente, essas máquinas saíram de um consumo de 15, 16 litros por hora trabalhado para 50, 60 litros por hora O trabalhado. consumo aumentou muito. As econômicas. Então, As boazinhas bem reguladas, e olha que chipadas. interessante. Eu acompanho o produtor há 20 anos. O óleo diesel, há 6, 7 anos atrás, quando você faz ali uma curva ABC dos insumos que mais representa dentro do seu custo de produção direto, o óleo diesel nem saía na foto. Nos últimos 5, 6 anos, é o terceiro item mais caro dentro do custo de produção do produtor. Perde tudo para fertilizante, tá fertilizante e semente. Então, olha que interessante. Mas E aí para depois tudo óleo do diesel. diesel, né? Para tudo. Exato. Aumentou a eficiência, o consumo e o preço. Nós estamos falando de um diesel de 1 e alguma coisa lá atrás, Para 7 quase, né? Agora. entendeu? Exatamente. Então- E o consumo que a máquina faz, e também vai do operador, né? Se ele souber lidar com a máquina, ele consegue economizar um Tem uns pouco cupim ali. de ferro que é Mas difícil. tem outros que pesam pesado, é igual o carro. Nossa, o peso pesado, Não, a marcha certa, tudo influencia. tudo influencia. Só que você estava comentando interessante, o Cid, você falar dessa parte que o produtor sabe produzir, mas às vezes não soube acompanhar, não sabe utilizar a informação adequada. Mas é um pouco complicado também. Imagina o produtor como empreendedor agora. Né? Ele sabe produzir, ele tem a expertise para aquilo, ele está no DNA dele, concordo, beleza. Mas às vezes também não fica muita informação demais para ele controlar sozinho e não seria mais interessante e viável ele buscar parceiros, empresas que Sidney Agro. auxiliem. Exatamente esse o ponto que nós falamos anteriormente. Eu questionei isso no começo. Como o produtor está lidando com tanta informação que está passando Pois por e debaixo da muitas asa dele? vezes você pega um produtor, só complementando ali, um produtor que ele tem hoje 60, 70, 80 anos, que ele não chega a uma certa idade ali, que não conseguiu acompanhar mais a evolução tecnológica. Coisa que os netos dele acompanham, nascem já com tecnologia na veia. Hoje você vê menina aqui de 2 anos brincando no celular e sabe mais do que a gente. Que nasceu na transição ali, né? Na década de 90, no começo de 2000. Então, como que esse produtor vai conseguir produzir bem, que está no DNA dele, captar informação, essa gama de informação que está ao redor dele, como ele vai conseguir extrair tudo isso e conseguir gerenciar e aplicar?
tudo de volta na propriedade dele ou aumentar a produção dele? Você acho que entendeu um pouco minha pergunta? Claro, só que a gente precisa estratificar ela, porque não é receita de bolo e também a gente não está generalizando, tá? Existem alguns entraves aí, alguns gargalos que você colocou. Primeiro, que esse produtor hoje, que está com 60, 70 anos, em alguns casos, tem dificuldade de aderir a todas esse pacote de inovação que nós estamos falando. Sim. E ele acredita que, como ele já está há 30, 40 anos fazendo a mesma coisa e já passou por crises anteriores, ele imagina que essa vai ser mais uma, ou que o modelo atual é mais um do que ele já conheceu. E não é. Daqui a pouco eu chego nos números para a gente entender Bora isso. lá. Ao mesmo tempo que, em outros casos, o produtor com muita dificuldade de planejar a sucessão. Uma coisa é o produtor com 60, 70 anos, outra coisa é o filho com 30, 40, mas quem manda ainda é o patriarca. Então, por mais que o jovem aqui de 30, 40 anos foi fazer faculdade, e aí já trabalha com GPS, com drone e tudo mais, e quer trazer já do mercado financeiro, derivativos e tal, e quer trazer isso, como ele não fazia isso, não estava acostumado, acaba tendo aqui um choque. Tanto que é um dos assuntos muito discutido hoje dentro do agro, tá? É sucessão, que tem a ver com governança, nível de compliance e tudo mais. Em outras conversas com alguns parceiros, né, entre eles o próprio Ano que teve aqui também, a gente sempre fala, né, que o futuro agora do setor, principalmente do produtor, passa por essa condição dele organizar dentro do escritório dele. Uma coisa é o que o mercado fala que vai acontecer. Uma coisa é o que o mercado diz qual a margem que é esperada para a safra, tal. Outra coisa, previsão, outra coisa são as decisões que você toma. A cabeça que você tem, o nível de planejamento que você tem, o nível de eficiência de pessoas que está lá tocando o seu negócio, como que você antecipa esses movimentos. Aí sim eu falo de gestão de risco. Gestão de risco, o produtor nada mais é do que antecipar esses movimentos para tentar mitigar risco e garantir margem. Garantindo margem, você tem vida saudável. Você deixa a atividade salutar, perene sempre. Se você não faz esse movimento e não entende algumas questões hoje conceituais que são importantes, você acaba não entendendo esse movimento. Exemplo. A gente está agora na safra 24, 25 e está plena colheita, pleno vapor aí no Brasil inteiro. Vamos falar da última safra, onde os dados já estão consolidados, tá? 23, 24. Nós tivemos um ciclo de mercado muito positivo entre os anos 20, 21 e 22, ok? Produtor ali, né, satisfeito, essa coisa toda. E depois nós tivemos uma inversão de mercado, 23, 24 e agora 25, tá? Nós temos algumas questões interessantes do ponto de vista técnico. Uma coisa é o resultado econômico da atividade. Outra coisa é o fluxo de caixa do produtor. E aí você precisa entender bem esses dois conceitos. Porque o resultado econômico te garante perenidade. Você entendendo o resultado econômico, ele sendo positivo, você não quebra. Você cresce organicamente, você vai sim, dentro de um plano estruturado, crescer daquilo que está possível. É difícil o produtor, às vezes, que planta, por exemplo, 1.000 hectares, e aí, por uma oportunidade que apareceu, o vizinho teve algum problema, vai vender a terra e tudo mais, e aí, mas o vizinho tem 2.500 hectares, ele tem 1.000. Não tem capacidade operacional de você absorver esse investimento. Só dentro daquilo que a atividade gera de fluxo de caixa. São algumas questões que, com o tempo, faz com que o produtor entenda que a atividade dele está com o fluxo de caixa apertado, a capacidade de pagamento reduziu bastante, porque houve esse descompasso. Não houve essa análise prévia. Uma coisa é, eu desejo crescer ou eu desejo comprar as áreas do meu vizinho. A outra coisa, eu tenho condição, minha atividade paga esse investimento. Se a gente colocar do ponto de vista econômico-técnico, você absorver, comprar terra hoje, com os valores atuais, é quase inviável. Porque o payback disso são muitas décadas. Décadas. Sim. Nós Entende? estamos falando de milhão, né? Exato. Então, você tem muitas variáveis durante essas décadas. Tanto que a gente está criando alguns modelos matemáticos e tudo mais, onde eu pego o histórico de, por exemplo, tem produtor que eu já estou há 18 anos fazendo esse acompanhamento, e agora a gente tem condição, de forma preditiva, de colocar as principais variáveis. Quais são as principais variáveis do produtor hoje? Custo de produção, produtividade e estratégia comercial, ou seja, preço médio de venda comercializado. Eu testei esses 3 modelos em soja, milho, cana e feijão, no doutorado. E o modelo funciona porque está aqui o segredo desse cara. Só que são muitas variáveis nessas 3 variáveis. Como é que você controla elas? Ou quais você pode intervir mais ou menos? Porque quando a gente fala de preço, por exemplo, precificação, é o mercado que põe preço no produto, não é o produtor. Sim. Você pode até querer pedir R$140 na saca de soja. O mercado paga 140? Não paga. A gente chama de concorrência perfeita. Então, dentro da produtividade, aí entra o aspecto técnico, agronômico,
que ele domina muito bem. Ainda assim, se não for em área irrigada, depende de clima. Exatamente. Então- E o clima você não controla. Isso aí é uma produção a céu aberto, gente. Isso aí é uma variável que realmente é Meu pai, sensível. meu pai fala muito, né, que o produtor é um cara muito corajoso. Bastante. Você pegar 20, 30 milhões, assim, a economia de uma vida, jogar no chão e olhar pro céu. Não à toa, Edilton, não à toa durante esses tempos aí, alguns produtores, inclusive, que depressão, suicídio, essa coisa toda, porque realmente é de doer, assim. É a pressão, é a exato. economia de uma vida toda Claro, jogada ali e claro. vamos ver. Recentemente, vocês devem ter visto uma chuva de granizo que passou aqui na região. Jataí, né? E aí alguns produtores foram afetados, né? Nossa, sem citar destruiu. nome aqui. E assim, não dá. Depois de tudo pronto para colher. E aí vem uma situação dessa. Então, são os riscos da atividade. Por isso que existe gestão de risco, tem que ser mitigado. A outra variável é custo de produção. Qual o nível de eficiência o produtor está tendo nisso? E aí é interessante, eu vou trazer muitos dados hoje da consultoria que a gente tem de muito tempo, porque existe uma relação de custo direto e custo indireto no custo total. O custo direto que a gente costuma falar são aqueles custos de fertilizante, insumos, etc. Que você atuar diretamente Exato. na atividade. Exatamente. E aí, quando você fala de aspecto econômico, quando eu falei resultado econômico, aí você tem os custos, outros custos que compõem isso aí. Uhum. Então, beleza. Por exemplo, na safra 14-15, eu vou pegar um dado aqui de Rio Verde, tá? Na safra 14-15, esses insumos representavam 60% a 61% no custo total. Do custo. Do custo total. Na safra 19-20 e 20-21, representou menos de 30%. Na safra 22-23 foi a safra mais cara da história, né? Nós estamos falando de R$10 mil hectare de soja aqui, dentro desses parâmetros de custo total que nós estamos falando. Não estou falando de custo direto, talvez depois quem nos escuta fala, não, nós temos os custos diretos e indiretos, e dentro do custo total nós temos os fatores de remuneratório, que a gente chama, tá? Que é a remuneração do capital, enfim. Então, quando você compõe tudo isso, nós saímos de 60%, 62% dessa relação, custo de insumos versus custo total, para menos de 30% em safras anteriores, e nessa safra 24 fechou em 33%. 33%, ou seja, um terço do custo de produção do produtor hoje, no caso da soja, está relacionado aos insumos. 2/3, 66% são as outras coisas. E é justamente essas outras coisas que hoje faz mais diferença dentro do negócio dele. E uma delas é o diesel. O diesel está nos 33%. Tá no 33. É o verdade. custo direto. É o custo direto. E aí é onde nós conseguimos mostrar essa condição, só que não é só mostrar, trabalhar essas informações ao ponto de que, olha, existe aqui, dentro do cenário, né, macroeconômico, geopolítico, essas variáveis de risco. Você nem começou ainda a semear a próxima safra, mas já está tomando posição agora. Então, nós estamos no momento, por exemplo, onde o pessoal está negociando. Alguns negociam fertilizante, outros começam a negociar agora semente, químicos, né, adjuvantes, etc. E tal. Mas entenda, eles estão colhendo a safra e já estão negociando a seguinte. Quando você tem essa condição, e aí? Qual o preço eu tenho hoje para a safra lá em março de 26? Então, quando você reúne essas informações e consegue pensar nela de uma forma racional, a gente consegue oferecer essa condição dele mitigar risco. Vamos trabalhar com margem? Põe margem no bolso que a coisa dá certo, que você não quebra. Lucro bom é lucro no bolso. Né? Ruim é não ter lucro. E a questão Esse é o negócio. do seguro, por exemplo, esse pessoal aí, o seguro é um dos custos que poderia Vamos lá. ter salvo alguma coisinha aí de quem perdeu tudo? O mercado de seguro no Brasil funciona assim. É um mercado que aprendi muito, tá, sobre ele, e é um pouco difícil. Por que seguro agrícola é tão caro no Brasil? Aí é a questão histórica. E por que é tão barato nos Porque Estados tem uma Unidos? galera mala aqui. Entende? Também. Olha, pessoal, vocês sabem, antigamente teve produtor, inclusive, que chegou a botar fogo na própria lavoura para receber seguro. Sim. Coisa que, num comportamento de produtor americano, isso é inadmissível na cabeça dele. O produtor americano, se você falar algo assim para eles ficam loucos. Eles falam, não, eu vou roubar no meu país e não vou fazer isso, essa coisa São toda. patriotas ao extremo exato. mesmo. Falta E por que, modo que o seguro, por que o seguro lá é barato e aqui não é? Porque lá a adesão é muito grande. O seguro no Brasil só é caro porque há pouca adesão e muito risco. Muito risco. Se a maioria dos produtores optasse pelo seguro, esse risco seria diluído. Então você teria uma massa, um volume muito grande acessando, o preço ia lá embaixo, ficaria muito condizente. E aí, num caso como esse, o seguro deveria ser
como é o adubo e a semente, um insumo para o produtor. Que esse grau de risco que a gente está falando, o seguro deveria ser um insumo produtor. Assim, quando ele vai planejar, né, esse pacote de compra, 26 lá. a 26, cara, coloca lá, ó, o fertilizante fosfatado vai ser esse, nitrogenado esse, o KCl esse aqui, a semente vai ser esse material, E o seguro é os esse. produtos, e o seguro vai ser como tal. Ponto. Isso deveria ser o recomendado. Mas quando você vai analisar o impacto que tem, por exemplo, uma aplicação de fungicida custa tanto, uma aplicação de inseticida custa tanto. 1 hectare segurado custa X, 3 tanto. 3, 4 tanto. Aí o produtor não vai aderir. Sem falar que muitos têm aí a condição de área irrigada e tudo mais, aí você já mitiga bastante esse risco, então não é atrativo o produtor, etc. É. Nós temos várias regiões que é beneficiada pela natureza, essa região aqui, a nossa região sudoeste, o Mato Grosso, por exemplo. Rapaz, eu Porque tô perto de falar que não vai demorar muito pra gente ter 3 safras. Já tem, Edilton. Já tem. Já Aí, tem, tá já vendo? tem, já tem. Hoje Já tem safrinha e já o tem, safrete? Como é que já. é? Não, aí a gente. Não, Safrão. é terceira safra. A terceira safra. É, tanto que. Safrinha é só como se fosse um apelido carinhoso, né? É. Mas o nome técnico é segunda Hoje, safra, né? hoje a gente Segunda não, e a não, terceira safra. não adota mais esse Então já tem a safrinha, terceira mas safra. já tem. Inclusive, se você pegar aquele informe da Conab sobre as safras brasileiras, a atualização, você já vai ver que desde a safra 19 e 20, ela já considera a terceira safra. Então, existe uma região ali do Nordeste, por exemplo, que a terceira safra é uma realidade agora, dentro do ciclo. Você pega aqui as regiões de área irrigada, Cristalina, Formosa, Padef, Naí, Paracatu ali, que tem muito pivôs, você já consegue fazer esse O Naí sistema. é feijão mais? Você tem lá? Cara, tem muito feijão, mas lá tem feijão, trigo, café, soja, milho, milho semente, milho diversificado. doce. Porque ali tem a parte das agroindústrias ali da região do Padef, que fica em Cristalina, Igarashi, Matriz e outras lá que processam tudo isso. Então Mas tem uma diversidade muito grande Agora lá. uma pergunta técnica. A terceira safra, ela só é possível graças à irrigação ou não? Sim, graças à irrigação, graças à tecnologia, graças a conhecimento e manejo Não, aplicado. claro. Mas eu falo assim, Sim. a irrigação é um fator diferencial primordial. Sim, porque você não tem ciclo de chuva mais para fazer uma terceira safra. Mal tá tendo a segunda, dependendo do ano. Sim, sim. Porque Sim. meu pai já foi produtor rural, é produtor aí, mas já foi produtor de grãos também. E aí, meu filho, já veio sofrer, viu? Ele sofreu bastante já nesse período. Nós temos aqui só a região ali de Alagoas, Sergipe, o sul da Bahia e o norte da Bahia lá, que pelo aspecto natural do regime de chuva deles, que é justamente no inverno, ali eles conseguem fazer a terceira safra sem irrigação. Considerando o cerrado, o grande cerrado que a gente chama, aqui só com irrigação, você não consegue fechar. E você precisa ter uma eficiência muito grande, técnica, de sistema de plantio. O que é sistema de plantio? É você integrar as principais culturas de acordo com esse manejo produtivo, regenerativo, onde você tem reciclagem de nutrientes, essa coisa toda. Em áreas irrigadas isso é possível. Mesmo sendo possível, você tem que ter uma eficiência mecânica e uma eficiência técnica muito, muito eficiente. Só que isso já acontece. Existem produtores que conseguem fazer ciclos de 3 culturas dentro dos 365 dias, e ele faz 1, 2, 3 safras de 3 culturas, 1, 2, 3 safras de 3 culturas, e depois ele descansa uma. E aí ele vai manejando dessa forma. Mas é possível, já acontece, e isso tende só a aumentar. Porque o que nós fizemos, por exemplo, nesses últimos anos? Nós encurtamos alguns ciclos produtivos e aumentamos a produtividade. Só que, do outro lado, nós tivemos mudanças climáticas. Sim. Então, veja bem, um outro dado que eu trago para vocês é que um especialista, eu estava numa palestra de especialista de clima, a nossa região do Planalto Central aqui perdeu nas últimas 2 décadas 35 dias de ciclo hidrológico. Nossa. O que eu quero falar? Aí quando ele falou isso, eu falei assim, aí eu parei para pensar, né? A gente já se entregou aqui, nós já passamos dos 40, mas e tal. Eu lembro que aqui em Rio Verde, a gente tinha chuva em agosto, setembro. Setembro, muita chuva, inclusive. No aniversário da minha Muita irmã, chuva. 14 de setembro, sempre chovia. Exato, eu sou dia 7 de setembro, e era chuva, 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 chuva. Eu lembrei disso. O que acontece hoje? Mês de setembro, não chove. Seca. Não. Primeira quinzena de outubro, quase não chove também. Vai começar Não, a chover nem final o de frio tá outubro. respeitando mais. Antes era um frio danado na pecuária. rapaz. Quem não lembra das pessoas com cobertor na rua aqui, ué. antigamente, etc. É. O Vitor deu uma lembrança aqui, ó. Tem soja precoce, super precoce. Sim, sim. Uma obviedade aqui, nosso atual governo não ajuda.
É Inclusive, igual falar que choveu no molhado, secou gelo. E ele fala, né, sem falar do vazio sanitário. É, que a gente tava Sim. falando da terceira Terceira safra safra, e ainda por- tem que respeitar o vazio perfeito. sanitário. Por isso que né? eu falei de sistemas de plantio. Porque além de respeitar, tem a ver também com a condição técnica de você encaixar 3 culturas que é possível acontecer. A gente evoluiu muito nesse aspecto produtivo. Agora, voltando no aspecto gerencial, olha só. A gente está falando de versão de mercado, 22 para 23. Alguns produtores que eu atendo e assisto, 23 e 24, o resultado econômico foi negativo. Isso acende um alerta. Mas o produtor está em maus lençóis? Não. A depender da situação, não. Por quê? Porque a capacidade de geração de caixa ainda está positiva. Mas gerar caixa não quer dizer lucro no bolso. Exatamente. Você tem essas variáveis imensas que a gente tem falado aqui, mais os custos de oportunidade. O que compensa um produtor, às vezes, que tem aqui, né, 500 hectares aqui próximo de Rio Verde? Essa terra vale muito dinheiro. Mas aí, ao invés dele arrendar, ao invés dele, às vezes, fazer um tipo de negócio, vender, investir em imóveis, né, contratar aqui a HBN, para poder fazer e tal, ou investir em mercado financeiro, né? Hoje nós estamos com uma das taxas de juros reais mais cara do mundo e tal. Então, assim, teria outras opções. Mas não, o produtor é fantástico porque ele gosta disso. Ele gosta de produzir e É tal. o negócio que ele conhece. Ele Então, assume o risco. e é da Então, mas onde por a gente- assumir o risco, tem que ter rentabilidade, tem que ter resultado. Com a Senão taxa não de vale juros, a pena. não vale a pena. Com a taxa de juros nesses níveis que está, e aí eu alerto aqui, né, um pouco os produtores, porque a conta é simples, eu vou simplificar bastante. Desde a safra 19 e 20, o mercado de crédito, o agro, trabalha aí com a taxa de juros a nível de mercado, a 2 dígitos. Tá? Desde que houve ali a mudança, né, do outro governo e tudo mais, o Guedes chegou e equalizou ali e tal. Antigamente, por exemplo, Dilma 2014, a gente estava com a Selic de 14 e pouco, e o custeio era 8, então havia um certo subsídio. Agora não, a Selic está 12 e o custeio é 12. Hoje está 13,25, mas estava dividindo. O resumo é o seguinte: taxa de juros a 2 dígitos, custo do capital alto, remuneração da atividade a 1 dígito. Você entende que essa conta não A fecha? conta não bate. E aí o que acontece? Com uma safra sim, 2 safras sim, 3 safras sim. O produtor começa a sentir no bolso uma condição real de que, peraí, né, eu estou colhendo a soja e tudo mais, vou pagar as contas, e ele vai perceber no final que não sobra para fazer o que ele fazia no passado. Não Que é o que sobra. acontece com o salário da gente. Não é? Exatamente. A gente pegava 150 conto e ia no supermercado, dava uma sacolinha legal. Dava. Hoje 150 conto no supermercado, você Sai com quase uma sacola. não dá uma sacola cheia. Sim. Dependendo do não dá, não. E olha que Ainda mais interessante. para de café. Nossa. Mas foi bom você trazer esse exemplo, Edilson. Veja bem. Lembra que eu falei para vocês que hoje, no caso da soja, eu estou citando sempre a soja, mas eu tenho esses dados de outras culturas também. É que a soja é a nossa A cultura principal da região, né? Não, o Brasil inteiro, né? A nossa principal safra e tudo mais. Bom, eu falei, a gente chegou a ter uma representação de custo direto de mais de 60%, agora está em 30%, ok? Chegou a 26, 28, 33, vamos colocar uma média de 30 ali e tudo mais. O que aconteceu? Na economia, o mercado se ajusta, só que leva um tempo. Esse tempo pode ser médio ou longo, a depender de outras variáveis. Então, quando a gente sai do ano da safra ali de 19 e 20, onde começa esse ciclo de alta das commodities, soja, milho, trigo, etc., depois veio a guerra também, aí a gente teve pandemia, guerra, e aí sustentou durante muitos anos. Cara, inevitavelmente, isso vai ser repassado para toda a cadeia. Em resumo, no ano de 21, o Brasil fechou com 10% de inflação. 10% de inflação. 22, 5 ou 6, não lembro. 23, 4 ou 5. Então, de 21 para agora, nós temos mais de 20, 24% de inflação acumulada. O prestador de serviço, ele repassa isso para o produtor. A mão de obra ficou mais cara. O torno, o eletricista, o mecânico, tudo ficou mais caro. Porque o cara vai no supermercado e falou, é o que o Dito falou, agora tô levando menos para casa, eu vou repassar e tal. Exatamente. E aí foi ficando caro. Esse é um dos motivos que realmente tem encarecido bastante o custo de produção do produtor. A cadeia de serviços e de produtos, como alimentação, prestação de serviço que ele utiliza, oficina e tal, isso tem subido bastante. Quando há esse aumento do preço da commodity, esses fatores de remuneração de capital, eles aumentam também. Porque se o custo de oportunidade do produtor, por exemplo, é baseado em soja, e a soja sobe, o custo de oportunidade dele fica mais alto. Isso impacta mais o negócio dele. Então, remuneração do capital circulante, por exemplo, juro a 2 dígitos, o custo do capital está alto, ele tem que entender que o negócio também tem impacto. Então, são a soma de fatores que a gente coloca ali e aí começa a entender de fato a dinâmica desse negócio.
Aí é onde eu enxerguei há muito tempo atrás por que que os bons e os profissionais saíram muito na frente. Por que que teve produtor que cresceu muito? Muito. O pessoal chamava de agressivo, que era sorte. Não, o cara sabia o que estava fazendo. Ele já conseguia, já fazia essa ciência e claro, tinha um grau de risco também, porque se arriscava nesse negócio, mas tinha coragem de olhar, analisar e falar, olha, tem um espaço aqui, se acontecer, e acertou. Enquanto outros saíram do negócio. Jogou com as variáveis. Né? Sim, olha o que aconteceu em 24, olha o número de recuperações judiciais que teve no agro. Foram enormes, enormes. E olha que recuperação judicial não era coisa de produtor rural, era só PJ e tal e tal. É uma empresa, né? Isso, começou no Mato Grosso, o Empresa cara grande. exato, pediu lá, depois eles mudaram e tal. E o ruim... A gente sabe como é. E o ruim... Não que eu tô no recuperação, não, mas... É que a gente tem que receber Beirou. de alguém que tá em recuperação. entendeu? Mas assim, não só isso, mas pô, cara, ser empreendedor aqui no Brasil É muito pesado, velho. é muito difícil. pesado. A carga tributária é cada vez pior. Sim, Você não sim. tem incentivo, a economia não vai pra frente. Eu gosto tanto desse negócio, eu nem falei da minha história direito, mas eu também fui empreendedor, o Edildo sabe disso. Né? Fui sócio de empresa de software lá atrás, etc. E Foi qual? Foi A Maxsoft. A Maxsoft, né? E aí foi tudo muito bom ali até a gente começar a crescer. E aí é onde você vê a dificuldade. Peso, folha, carga tributária, essa coisa toda. E ainda mais empresa de prestação de serviço. Empresa de prestação de serviço, a folha é o principal gargalo. É o que mais pesa ali, né? Na sua Ou composição de querendo ou despesa. não, o funcionário pega metade do salário que você gasta nele. Ou mais, viu? Se você mexe na obra lá, Mas- utilizando a curva BC, você citou antes, a gente também trabalha com ela. Se eu separar, desvincular todo o custo de material e mão de obra, que agora a gente cria no orçamento, tem a composição de custos, né? Que envolve tudo, né? Se eu separar a mão de obra está mais caro. Então, tem uma coisinha que eu tenho acompanhado bastante nos clientes, que é o grau de alavancagem de cada produtor. O nível de endividamento ficou muito alto. E aí o que aconteceu depois de 23 é uma recusa em aceitar que não se protegeu adequadamente. É uma busca por crédito para alongar a dívida que vem arrastando dos anos bons, porque ele fez investimento nesse negócio. E do outro lado, o mercado financeiro que já pisou no freio. Pisou no freio. Os últimos 2 anos, eu tenho falado muito com o mercado financeiro. Fundos, bancos, essa coisa toda. Inclusive, quando a gente teve ali em janeiro de 23, né, o caso Americanas, ali foi um divisor de águas o mercado de renda fixa no Brasil. Ali tudo mudou. Né? Inclusive, na época eu estava estruturando uma operação no mercado de capitais, a empresa que eu trabalhava, um CRA, e eu vi esse mercado mudar porque eu já estava no meio do processo. Depois disso, isso só foi deteriorando. Hoje, olha que interessante, eles mudaram as regras, eles aumentaram a régua para análise de crédito ao produtor, e operações que eles exigiam, por exemplo, 140% de garantia numa operação, hoje eles estão exigindo 200%, 160%, 180%, até 200%. E mesmo que o produto tenha garantia, se o grau de risco dele for muito alto, eles não estão liberando dinheiro. Ixi. Olha como é que está a situação. E nessa esperança que alguns produtores tiveram de o mercado vai mudar, vai melhorar de novo, etc., que vem aí arrastando de 23 para 24 e agora de 24 para 25, eles pegaram tudo que poderia ter de garantia ainda e amarraram isso aí. Aí agora tem que pagar a conta em 25, 26. Então, o mercado em 25, ele pode se assemelhar aí ao mercado de 24, ou seja, baixas margens, a atividade. Ainda é reflexo, né? Muita coisa para acontecer, mas a gente precisa analisar. Mas eu estou dizendo que talvez 25 seja o terceiro ano seguido de baixa margem, para pagar um ciclo de investimento feito em 20, 21, 22 muito alto. Então a conta não fecha. Onde eu quero chegar? Talvez 25 pode ser um ano que as recuperações judiciais do agro sejam extremamente por necessidade agora. Não tem mais para onde correr. E o mercado do outro lado, né, o mercado de crédito, isso estremeceu muito o mercado de crédito. As RJs, os bancos, ao ponto de essa judicialização que aconteceu, porque alguns agentes teve sucesso, alguns agentes credores em recuperação judicial teve sucesso. Né? Por exemplo, alguns bancos aí conseguiu, dentro do pedido de RJ aprovado já, fazer valer a garantia que eles tinham, uma alienação fiduciária, coisa nesse sentido. E isso já serve de referência para outros, gera jurisprudência para outros. Jurisprudência, né? E aí você tem. E aí, como é que você protege? Então, o sistema de crédito rural hoje está se rearranjando. Os players deu uma pisada aí no freio.
Claro, crédito e cadastro tem tudo a ver. Cadastro bom, crédito facilitado. Cadastro de risco, crédito é um pouco mais difícil. Mais complicado. Então, o produtor precisa estar muito atento a essas variáveis, a esses cenários, e eu falar assim, olha, ok, eu já tenho muita gente que fala de mercado, eu já tenho muita gente que me fala que o produto deles é o melhor do que o da concorrência, mas quem é que vai me falar aqui sobre o meu grau de alavancagem? Quem é que vai falar assim da minha relação, EBITDA, dívida líquida, ajustada? Quem vai falar do meu ROI? Quem vai falar do meu EBITDA? Quem vai falar do meu lucro? Quem é que vai falar dessas coisas aqui? Quem vai me dar um cenário de desafogar aqui os caminhos? Ninguém está falando que tem uma receita de bolo para isso. Mas se o produtor começar a olhar e entender que agora é mais importante isso, quanto foi no passado, as outras coisas que ele tem de ganho de eficiência, eu acho que ele dá uma passada muito grande para o negócio ser muito sólido. Acompanhando esses produtores há muito tempo, porque foi interessante, né? Enfim, fui educador também, como a gente falou, eu nem me apresentei direito, porque eu gosto demais desse tema e quando vocês me provocam, eu esqueço de mim. Mas eu vi nesse tempo todo, eu acompanhei, eu já tenho produtores, como eu falei, acompanho há 20 anos, outros há 12, 15, 16 anos, e é interessante, desde o começo, esses mais antigos, como isso funciona. Como isso funciona. Ao ponto, por exemplo, teve um caso, um cliente do Mato Grosso, chegou no momento que eu falei, olha, é hora de investir. Vamos investir e tal, e tal, e tal. O que isso sugere? Isso. Aumenta a capacidade de armazenamento. O Brasil tem um problema de estático de armazenamento e tal. Aumenta a sua capacidade de armazenamento, porque você vai crescer, já tinha começado esse ciclo. A região propiciava isso aí. E você já está na situação de produzir a própria semente. Eu acho que deveria, produzir aqui um OBS, etc e tal. E os times foram corretos. Sabe? Porque o que acontece, pessoal? Vamos entender o seguinte. Geralmente o produtor faz o investimento quando está no ciclo de alta. Só que todo investimento da atividade rural, ele é no médio prazo. Às vezes ele compra uma área, ele troca uma máquina e ele vai pagar em 5, 6, 7 parcelas. Daqui 2, 3 anos, quem garante que o mercado está para peixe como está esse ano? E se virar como virou? E se manter como manteve? E as parcelas são anuais, porque é por safra, né? Exato. É diferente da parte de pensar, parcela todo mês? Não. Cada mês, né? Por isso que eu falei. É uma porrada. A sua atividade, dado as variáveis, porque a gente simula muito nesse negócio. Então, eu tenho 4 variáveis aqui que a gente gosta de brincar, tá? Como eu falei anteriormente, as 3 principais, custo, produção e estratégia comercial. Essas 3 resulta aqui na margem dele, no resultado final dele, ok? Então, você pega isso aqui e aí você começa a brincar. Por exemplo, eu tenho 15 anos aqui de dados do produtor e agora eu vou brincar com os próximos 7. Então, tá. Como é que vai ser a safra 25, 26? Eu não sei. Mas, se o produtor colher mal, se eu tiver uma queda no índice de produtividade, qual que é o impacto no resultado? Tá. E se, por exemplo, ele errar no time de compras e o custo de produção dele for 7, 8, 10% acima do que os concorrentes do mercado? Como é que vai impactar isso aqui? E se a estratégia comercial não for bem definida? E como é que eu faço para fechar os... É muito difícil. E aí, quando eu falo nas palestras sobre isso, eu sempre gosto de mostrar o que eu chamo de ciência do produtor. Cara, custo, produtividade, estratégia comercial. É isso que define o seu resultado. Só que dentro disso tudo aqui, olha só as nuances, as variáveis que está na mesa. Que é difícil você sozinho e tal, porque o produtor não é o agente que vai cuidar disso, e nem deve ser porque ele gosta do aspecto produtivo. Ele tem que realmente cuidar. Então, a gente chega para poder fechar esse gap, fazer tudo isso e entregar para ele um norte muito claro. Lembrando que o plano, ele não garante sucesso, mas ele minimiza muito o risco. Esse é o detalhe. E aí, com todo esse acompanhamento, com toda essa tecnologia disponível hoje, olha, a gente, por exemplo, estratégia comercial. Estratégia comercial, a gente tem hoje aí, não só derivativos, mas a gente tem uma gama de ferramentas que você pode se proteger, de câmbio, de prêmio, de Chicago, etc. A combinação dessas ferramentas é que traz a melhor estratégia e posição do produtor. Muito em função do que ele espera, do que ele deseja. Ele quer crescer, não quer? Ele quer reduzir dívida, ele não quer? O que ele espera ali? Vai passar o bastão? Vai passar crescendo ou não? Ele vai dar uma pausa agora? Qual que é a ideia dele? Então, eu percebo na nova geração um perfil diferente dos patriarcas, em termos de pensar o negócio, ou querer ser grande, essa coisa toda. Então, há uma mudança, ela está em curso,
Tanto que tem muitos grandes que estão ficando cada vez maiores, né? Os pequenos não estão conseguindo sobreviver. A gente está falando muito de soja, milho e tudo mais, mas olha para a pecuária. Olha a atividade de leite. Olha como os pequenos não estão conseguindo mais se manter. É uma atividade que realmente ou você profissionaliza e ganha escala, ou vai ficar difícil ali, né? Você realmente ter remuneração. E tira o leite só da subsistência, né? Subsistência, acabou. Isso. Aí sim, se for o leite para fazer o queijinho, o requeijão lá... Tomar o leite das crianças, né? Beleza. Aí, tranquilo. Agora, produção... Visar a rentabilidade econômica desse negócio. Leite tem que escalar demais para poder dar um dinheirinho. Tem. Nossa, se o cara não tiver um próprio laticínio... O ideal é o cara ter o laticínio dele, ele conseguir agregar valor ao leite dele. Claro, até porque se isso acontecer, ele produz leite tipo A, né? Que sai da ordenha para caixinha e tal. Então você agrega valor, é um diferenciado. Mas esse vai exigir do produtor um ciclo de investimento. Sim. De competência. Milhões. Exato, nós estamos falando de um resfriador, gente. Nossa. Com aço certo, que é mais caro, que é... Higiene, vigilância sanitária em cima. Nossa. Por isso que é mais fácil vender o queijinho, né? Faz o queijinho, vende ali pros vizinhos. Pros vizinhos, pronto. Eu olho para o mercado e olho assim... porque está muito ligado às condições macroeconômicas também, né? Que tem passado. Olha, e inclusive às vezes eu brinco muito com os colegas e os clientes nesse sentido. Hoje a gente tem, por exemplo, o mercado financeiro impactando muito na precificação da commodity, coisa que até então não existia. Você olhava para o mercado, você tinha ali, né, os players, os traders, oferta, demanda, Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, e era meio assim, sabe? Eram os números que ditavam muito o cenário. Hoje não. Hoje um Twitter muda tudo. O Trump vai lá e tal, Com certeza. E o pior é que você tem que acompanhar isso o tempo inteiro, senão você só... Mas aí vem a sacada de você compreender isso, porque, né, por exemplo, mercado financeiro, eu comecei em 2008, faz um tempinho. Perdi, ganhei e tudo mais. Só que você fica experiente. Aí depois de um tempo, quando você olha para o Buffett, por exemplo, né, o maior investidor em bolsa, aquela coisa toda, e aí ele só ficou bilionário em bolsa depois de 60 anos, já quase 12 lá, esse negócio. Aí que você vai entender qual que é a dinâmica do negócio, né? Então, como ele fala, né? Compra ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. São estratégias que, quando você amadurece, você olha e fala, agora eu entendo o que esse cara quis dizer. Eu entendo que realmente a paciência e a inteligência no sentido mais técnico, nos fundamentos, realmente faz diferença. E o mercado, ele é irracional desse ponto de vista, tá? Estudiosos, inclusive, da área econômica, tentou dar uma racionalizada disso, mas não conseguiu. Às vezes você tem ali o preço de um ativo, pode ser commodity, qualquer outro tipo de ativo lá, que ele tende a subir, por exemplo, mas ele não sobe. O mercado não permite que ele suba. Você fala, cara, mas todos os fundamentos levam para uma alta, mas ele não sobe, porque o mercado é irracional. Quando é que vai subir? Ninguém sabe. Ele vai subir. Chega uma hora que não se sustenta essa irracionalidade. Mas qual que é esse time? Não dá para saber. Então, tem muita coisa que envolve essa gestão integrada do produtor, que talvez agora seja o momento dele realmente despertar para isso. Olhar para isso de uma forma diferente, né? Contratar o Cisne Agro, as consultorias, junto com a Aloes aí também, nossa parceira, para poder fazer o Jander, exatamente. E vários outros também que a gente tem, né? Por exemplo... O Aloes é da hora mesmo. Todas essas variáveis que eu falo aqui, de estatísticas, né? Um colega que realmente nos auxilia nisso aí, porque estatística não é de Deus, não. Não. Cara, pra mim é simples. Professor de matemática falando fica fácil, Curva T, binômio, E olha que eu enfim, quando eu fiz econometria na faculdade de economia, me apaixonei justamente pela análise de dados, né? Aí você faz uma estatística voltada para os dados empresariais, etc. E ao mesmo tempo, lá quando a gente faz mestrado e doutorado, você tem que ter alguns cuidados com esse negócio, né? As relações e correlações estatísticas pode dizer muito ou pode dizer nada ou pode tendenciar alguma coisa. A gente poderia rodar uma estatística, por exemplo, de que a água está relacionada com câncer, por exemplo. Porque todo mundo que tem câncer bebe água. Existe uma correlação aí desse negócio aí, mas não quer dizer que a água é etc. É o causador. Por isso que o cuidado ali de você olhar e fazer e tratar números, né? O Edilton, especialista da área de números, eu não sei se ele já falou, mas na área de matemática, informática, etc. Então, especialista. Mas a criticidade e a seriedade com que você faz isso para entregar um resultado, isso é sério, nós estamos falando de uma atividade econômica. A gente não está falando de um TCCzinho que você pode ali para frente. Experimento. No experimento, não.
Estamos falando da atividade do cara. São cenários que faz É a sentido. vida dele aquilo. É a vida dele. Ganha pão. E aí, se você não ter esse respeito e esse cuidado, como é que vai ser? Que credibilidade você passa também depois? Até porque existe todo um trabalho de médio prazo de que isso se propague, se divulgue. É isso que eu tenho feito ultimamente. Agora, em dezembro, eu estava em Palmas, uma palestra lá pela Embrapa, e aí tinha um produtor lá. E eu falando um pouco sobre isso ali, né, nessa discussão, etc. E aí depois ele chama em off lá e fala, rapaz, eu nunca vi ainda alguém falar dessa forma, simples, traduzido, porque você estava falando e eu estava me vendo que eu estou focando tão na produção, tão na pilha das pessoas que querem que eu produza muito, mas a que custo? Sim. De repente o vizinho tá fazendo arroz com feijão, jabazinho ali, tranquilinho na dele ali, a rentabilidade dele é maior do que a minha. Ele teve um grau de risco maior, exigiu a necessidade de capital de giro maior, porque pacote de alta tecnologia mais caro, e aí tal, às vezes chegou, ele teve ali um resultado produtivo, mas a que custo? Sim. O cara fez arroz com feijão, aquilo que ele já sabe, já vem fazendo há muito tempo, de repente a margem do cara é 20%, a outra 10, 12, 15%. Então, sabe, tem muita coisa que está na mesa e que se precisa medir, mensurar, avaliar se é isso mesmo, o caminho está certo ou não. E o mais legal desse trabalho é o histórico. Você faz um ano, e aí é o desafio de olhar para aquilo e falar, será que é isso mesmo? Mas o resultado está entregue. Aí depois você, né, a gente acaba tendo reuniões a cada 3, 4 meses, depois vem para o segundo ano, aí já tem uma referência. Você não tinha nada. Você não tinha nada construído, de KPIs, indicadores, nada. Aí você constrói. Aí depois vem as ações. Aí você vê se você acertou ou não, se melhorou ou não o resultado. Aí depois você tem o terceiro ciclo. O terceiro ciclo. Aí você já tem 2 comparações. Aí daqui a pouco você chega nos 5, 6 ciclos. O ciclo PCDA, praticamente. Aí a gente tem uma coisa que é muito boa depois de 5 safras, tá? Que é realmente a média dos últimos 5 anos. Então, como é que foi? Aí a gente vai fazer, porque quando a gente faz essa entrega de resultado, a gente faz projeções também. Baseado muito no mercado, quando esse trabalho é entregue, geralmente ele já fechou o pacote de insumos dele, então eu já tenho uma precificação bem aproximada do que pode ser, porque eu tenho histórico dos últimos 5 anos. Eu já tenho a taxa de variação ou desvio padrão dos outros custos que compõem, então eu aplico aqui e tal, pego a média dos últimos 5 anos e replico lá. Então a gente curva normal. Aí é normal. Aí a gente consegue precificar e tal. Padrão. Isso. Aí você começa a entender que aí é mais seguro. Aí é um ciclo que quando o produtor começa, não para mais. Não tem como nem por que parar. O problema é começar. O problema é começar. E aí, às vezes o produtor vai falar, não, mas é difícil, ele acha que precisa contratar gente para fazer isso aqui. Não precisa. Não precisa, tá? Não precisa. Aquilo ali não precisa gastar, assim, ter que contratar só. Não precisa. A gente tem o software, tá? Já leva o produtor e tal. Não precisa. É uma questão justamente de arranjo. Adaptar o que ele tem lá, fazer esse conhecimento de território ali e falar assim, olha, dá para fazer dessa forma, ajusta aqui, ajusta aqui lá. A velha e boa gestão só. É isso. Entendeu o que a gente falou no começo? Fazer mais com menos. É entregar Otimizar. Mais com o que ele já tem. Sem precisar contratar, sem precisar demandar novos serviços, etc. Nada. Nossa. Sidney, muito obrigado. Já passou 1 hora. Mais de hora. Já foi mais de hora. Acredito? Você acredita? Eu queria que você deixasse um recado final. Como é que te acha? Como é que te contrata? Como é que é? Não precisa dar preço agora, não, mas. Mas como é que te acha aí? Aonde que é? O que que é? Que você Pessoal, bom, acabei de aterrissar novamente nessa terrinha, na nossa terra, né? Acessa minhas redes aí, né? Twitter, o X é Sidney Agro, Instagram Sidney Agro, Sidney Agro SA. Lá vocês vão ter todos os contatos. Deixando likes e deixando ali perguntas também dentro do vídeo ali, a gente, né, passa também os contatos direto. Eu não vou deixar o telefone aqui porque as pessoas vão procurar e aí Acho a gente no Insta. acho no Insta. Tá muito fácil. Ninguém precisa mais colocar as... Agora você tá com um celular da 64 agora. Tô. Agora realmente Celular da área. E é isso, né? Deu para perceber que é algo que a gente gosta. Sim. Tem uma rica experiência, eu sempre fiz isso. Por isso que é diferente. E eu falo pro produtor, mesmo aquele que às vezes está desconfiado, olha, ou acha que isso não é importante, não é importante porque ainda não fez. Porque o dia que ele resolver aderir a isso e entender o que ele deixou na mesa para trás, porque é um ganho de eficiência muito grande. Assim, só para finalizar, eu faço isso há muito tempo. Na época, né, que eu era empresário e tudo mais, eu vendia, treinava, implantava, vendia, treinava, implantava, fazia tudo.
E infelizmente mesmo, eu peguei vários casos de situações que o produtor estava sendo lesado. Principalmente quando a gente chegava para poder fazer o trabalho, de implementar, treinar, montar os processos para que funcione, e a gente sentia ali um certo nível de resistência. Resistência no apontamento, no controle, lançamento e tal, e tal, e tal. Aí a gente dá uma recuada e depois acabava ajudando a identificar qual que era o problema. E assim, em vários níveis que vocês imaginarem. Inclusive, falsificação de assinatura em cheque para poder e tal. Então, é necessário ter nível de controle. Sim. Esse é o ponto que eu queria chegar. Processo. A entrega de inteligência que eu falei desde o começo que a gente entrega é muito importante porque é o ganho que ele vai ter. Mas o nível de controle tem que ser eficiente. Cortar os gotejamentos ali, né? Exatamente. Então, rapaz, uma colheitadeira bem regulada faz uma diferença. Claro que faz. Uma plantadeira Uma muito plantadeira, bem regulada. sabe? Olha, a gente costuma falar que plantio, se você começar errado, vai dar errado até o final. Sim. Então tem que ajustar mesmo. E depois você vê um stand todo uniforme, muito bem, sabe, semeado ali, é outro nível. É outro. A sanidade da lavoura é outra. E o produtor, e eu fico impressionado porque eu entrei no Colégio Agrícola em 98, a gente fazia de campo lá, essa coisa toda. Eu sabia, eu lembro muito bem o que eram, né, as áreas comerciais, os estandes e tudo mais. Hoje eu visito os produtores, eu vejo a sanidade das lavouras, cara. Olha a qualidade embarcada ali. Não só no material, mas no manejo, que tem a ver com o conhecimento que também foi embarcado. Não, até secagem em etapas, para não perder. Nossa. Pra você ter uma ideia, se deixar a gente vai, mas vamos lá. Tem uma região de Minas ali que produz café e é uma região do Noroeste que pouca gente acredita que tem café. Porque café em Minas, o pessoal vai lembrar do sul de Minas, do Triângulo Mineiro. E essa região ali do Noroeste é uma região que planta café de alta qualidade. Pra vocês terem uma ideia, é um café irrigado, etc. Mas enquanto o pessoal do Triângulo produz café também, ali, café cereja, arábica e tudo mais, e colhe ali uma produtividade média de 30, 35 sacos, nessa região eles vão colher 50, 55, 60 sacos. Produtividade. Região Noroeste aqui, pega ali, essa região de área irrigada, Unaí, Paracatu, Guarda-Mora ali, Cristalina, tem 10 mil hectares de café naquela região. A Bibiana, né, que é do café? Sim, É onde ela dá uns rolezinhos dela para pegar café. Ela contou eu aprendi muito sobre café, cara. Quando eu peguei aqui ó, na mão o café que é para exportação e peguei o café que vem para a mesa do brasileiro. Nossa, Vocês não estão entendendo. muito diferente. Aquele café forte é o café mais sujo que tem, né? Sim. De beber e tudo mais. Muita gente gosta e tal. E aí você olha aquele café Agora tem um café limpinho, trans, né? mas- Você viu aquilo? Isso é verdade, eu vi essa notícia. Agora, é o que café eu trans. coloco o cheiro, com um trem assim, né? Não, é folha e galho de café. Torrado e moído. Nossa. Folha e galho. Tem gosto de café, cheio de café, mas não é a fruta. Sidney, Vambora. a Luécia colocou aqui, que aula maravilhosa. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Aquele abraço, Luécia. Gente, Abraço, Lécia. esse foi mais Toda um. sócia Foi mais um cafezinho em prosa. Aqui a gente tá na Society. A gente tá na Society. Deixa eu mostrar aqui que a gente tá na Society, rapaz. Meu Deus, Aqui. esse povo metido. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Natália. Muito obrigado, dona Juliana Conte, que colocou nós na Society aqui. Cadê, gente? Onde tá? Tem no comecinho. É bem no comecinho. Aí. Que já foi. Não, aqui, ó. Não, Aqui, aqui nós. É na outra. Na outra. Passou. Passou? Gente do céu. Ué? É que tem duas colunas. Vou achar. Calma aí, a Tá revista é perto. uma só. Tá perto. Aí. Aê, tamo aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui nós. Gente, muito obrigado. Show de Muito bola. obrigado, Sidney, pela aula hoje. Foi muito enriquecedor. A gente teve que te parar pra gente ter mais assunto pra próxima. Exatamente. Uma hora nós pôr ele sentado de frente com ele, nós vai embora, largar a Nossa, câmera ligada aqui. Esses dois aqui, vai. E Pessoal, a Luécia junto. E a Luécia junto. tem uma coisa muito importante dentro disso tudo que nós falamos, né? Se a gente comentou mais da parte técnica, que envolve ali a gestão de números, que é a eficiência do negócio mesmo. Mas uma outra parte muito importante dentro do agro são pessoas, tá? Nunca Pessoas, deixou de ser qualquer negócio. gestão, emoções, etc. Isso tem sido gargalo para muitos, seja no ambiente ali da fazenda como um todo ou no ambiente familiar do produtor e tal. Então, eu acho que cabe uma discussão depois rica nesse sentido, só para preparar, porque
gente, problema todo mundo tem e tá em todos os lugares. É como em qualquer competição de alto Exato. desempenho, qualquer milissegundo importa, né? Exatamente. E falar sobre pessoas sempre é muito importante. É muito porque importante. é elas que trazem o Certeza. resultado. São. Com certeza. Gente, aqui no meio, aqui, ó, no meio aquela do meio ali. essa aqui. É. No meio do Edil. Aqui no meio. No meio do Edil. Falou, Corujão. Falou, Coruja. Gente, obrigada. Até Muito semana obrigado. que vem. Até a próxima. Semana que vem. Nossa, semana que vem Segunda-feira. também pega fogo, rapaz. É mesmo. Não é? A semana que vem é o É o Diego. a Ivone e o Diego. Exatamente, falando sobre tributação. Eu tava lembrando do sobrenome Bora dele. pra Como é que é? Diego Mondro. Diego Mondro. É, Gente, Gente, manja muito. ali manda. É, ali aquele manda. ali. Ele Vai ser era um bate-papo parceiro seu na bacana. Microsoft? Não, ele era concorrente seu na Microsoft. Mas você vê que a gente respeita as pessoas. tá? Não. Os dois são muito bons. E o Cara, Bruno também, eu né? tenho uma galera aí que tem Figurinha estúdio carimbada. também, meus parceiros, sabe? Manda dica, Sim. manda cliente, ou não vou poder atender o cara, traz aí. É, parceria sempre. Sempre. Gente, até mais. Tchau, Falou, tchau. galera. Tchau, tchau.